Isso aí, galera, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente gosta, que é contar histórias. E hoje alguém que usa sua voz para contar outras histórias também. Então, Clériton, por favor, te apresente aí e fala um pouquinho para nós quem é o Clériton, e aí a gente vai continuar contando a tua história. Muito bem, eu sou Clériton Vargas, sou radialista, sou jornalista, eu tenho 31 anos, atualmente trabalho na Rádio Grenal e também na Rede Nossa Rádio, uma rede de São Paulo, com uma emissora no Vale do Caí, aqui na região de Montenegro. Também trabalho com imprensa local e regional no Vale do Gravataí, moro em Gravataí, e sou apaixonado por rádio, cara. Eu acho que rádio muda a vida das pessoas, então foi a forma que eu escolhi para tentar ajudar a vida dessas pessoas aí. Clériton, eu te convidei para bater esse papo porque eu realmente entendo isso. Eu sempre gostei, eu cresci com meu avô esperando os netos na sala de casa com o radinho AM ligado, né? E isso conta muito, assim, principalmente nós de uma geração mais antiga, conta muito da nossa infância, de acompanhar. Hoje essa geração tem tudo na internet, os jogos, acompanha tudo, e eu sou de Criciúma, Santa Catarina, que a maioria dos jogos que eu acompanhei, Criciúma campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio, foi ouvindo rádio, porque a gente não tinha muito acesso então o rádio ele caminha junto com todas as áreas no meio da sociedade, e do futebol ela é impossível de se desligar, né, o rádio do futebol. Existem pessoas até que hoje assistem na TV, mas escuta o rádio, não escuta o comentarista da TV. De tanto que isso, às vezes, traz até um saudosismo, né, da rádio. E a pergunta que eu sempre faço, para começar, e como tu está na rádio, mas como tu falou da Rádio Grenal, que é 100% o dia inteiro falando de futebol, então é uma rádio que eu escuto, inclusive quando eu estou na Ásia, porque como lá, quando eu estou durante o dia, vocês estão dormindo aqui, mas é a única rádio que eu consigo escutar ao vivo e continuar escutando sobre as notícias do futebol, mais do Sul, mas no geral também. Eu queria te perguntar qual foi... como é que... Não o momento inicial que tu lembra do futebol, mas o momento que para ti, profissionalmente, o rádio, tu falou que é apaixonado pelo rádio, mas que foi caminhando para o futebol, isso foi algo natural ou tem a ver com lembranças da infância? Fala um pouquinho sobre isso, assim, essa relação futebol e rádio. Futebol e rádio, para mim, cara, se eu te disser que não foi intencional, ou seja, eu não quis, e não foi também algo ligado à minha infância, ou ligado a histórias, a memórias, as pessoas podem achar que eu estou mentindo. O rádio e o futebol, para mim, eles só acontecem profissionalmente. Eu sou um cara que... eu sempre gostei de rádio. Eu gostei de ouvir pessoas no rádio. Independente da função que elas tivessem. Poderia ser jogo, poderia ser um programa de notícia, poderia ser um musical, um programa de entrevista, debate. Então o rádio ele sempre foi muito forte para mim nesse ponto. Eu achava mágico, assim, minha mãe acordar cedo, ligar o rádio, e o rádio ele ser quase que um relógio para mim, assim, porque eu sabia que ia tocar uma certa música em determinado horário, e eu sabia que se tocasse aquela música eu estava atrasado para ir para a escola. E eu sabia que teria um intervalo em uma emissora de rádio, e eu saberia que eu já não tinha mais a chance de ter o primeiro período de aula. Então o rádio para mim era um relógio, né, em determinado momento. Mas o futebol ele acontece aliando ao rádio profissionalmente apenas. Não foi um desejo meu, eu nunca quis ser jornalista esportivo, e aí aconteceu nas andanças da profissão mesmo. Não foi nada que eu planejei, que eu pensei que eu quis ser na minha vida. Eu quis ser locutor de rádio, é o que eu sou apresentador. Ponto. Não me defendo como jornalista esportivo, não me defendo como repórter esportivo, não, sou apresentador de rádio. Mas eu acho que acabo sendo fundamental porque o apresentador acaba fazendo a escada. Eu abro a porta e deixo o outro brilhar. Então acabo que me adaptando muito bem nesse cenário,
e acabo me envolvendo, né, muito com o futebol. Mas não foi algo planejado, não foi algo pensado, não. Foi apenas o caminho que a vida me levou mesmo. Assim como o futebol, eu vejo que a rádio ela também mexe com emoções, né? E o futebol é algo complicado na sua formação, porque a gente está mexendo principalmente com sonho de famílias, não é só o garoto. Às vezes nem é o garoto que está sonhando com aquilo, é o pai ou é o filho. E numa formação para você estar na rádio, hoje já existe, né, mais forte a questão da parte universitária e tal. Antigamente isso não acontecia, acabava, muitos começavam trabalhando lá de início, né, ajudando, carregar cabo, vai para a mesa de som e acaba se envolvendo, um dia faz uma propaganda e acaba entrando nesse meio, assim. Mas nos dois lados, o amor, ele não, por si só, ele não resolve, você precisa de uma diligência, de capacitação, eu já entrevistei o Denis, que é jornalista também, eu falando com ele a questão da importância de ler muito, de ter, né, até para ter um repertório de vocabulário e tudo isso. Como é que foi para ti essa construção para o rádio? Assim, gostava, sabia dos horários, mas o clique de tu pensar assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Sim. Cara, o que eu posso te dizer? Eu sempre fui um cara muito falante, né? Aquele cara que amanhã era chamado na escola para ver se eu parava de conversar. Eu tinha uma facilidade muito rápida de aprender as coisas. E então, a professora explicava um negócio no primeiro dia, eu aprendia e aí dane-se o resto, entendeu? As outras aulas eu queria conversar com todo mundo. E aí, associado àquela história de ouvir rádio e tudo mais, veio a possibilidade de ter aquelas rádios internas de colégio, né, os grêmios estudantis e tudo mais, e eu me envolvi nisso. E acabou com que eu fui, assim, entendendo um pouquinho, cara, eu acho que eu posso brincar disso mais sério. Eu tinha 15 anos quando eu fui para uma rádio comunitária, recebi um convite, a pessoa, não sei o que ela tinha na cabeça, olhou para mim e disse, quer trabalhar no rádio? Eu quero. E aí eu fui. E de lá para cá são 16 anos no rádio. 16 anos que eu trabalho no rádio, né? Teve momentos que eu tive que trabalhar em outros, né? Dei aula em escola, trabalhei em uma ONG que me ajudou muito, diga-se de passagem. Trabalhei na Fundação Tiago Gonzaga, que infelizmente hoje, né? Nessa quarta-feira perdeu o seu fundador, a fundação aí num mal súbito em casa. Mas ali nessa fundação, na Fundação Tiago Gonzaga, que eu conheci algumas pessoas. Eu conheci, por exemplo, músicos famosos no cenário, isso em 2006, 2007. Eu participei de reportagens de TV, de rádio, então eu estava vendo aquele mundo e pensando, cara, eu acho que é isso mesmo, sabe? Meio que por tabela as coisas iam acontecendo para mim e as portas foram se abrindo dessa forma. E ali, terminando o colégio, eu já tinha certeza de que era o rádio que eu queria. Eu cursei jornalismo, mas eu não digo que sou jornalista, porque cursei para dizer que eu tenho um curso superior, sabe? Eu sempre quis ser radialista mesmo. Então, digo para todo mundo, sou locutor de rádio, sou apresentador de rádio, sou radialista e tal. E ouvindo você falar aí que do seu bate-papo com o Denis Luciano, que trabalhou aqui em Porto Alegre, né, há muito tempo também, trabalhou no Rio Grande do Sul, no Rádio Gaúcho. É importante isso, a questão da leitura. Eu sempre fui um cara péssimo, muito ruim, assim, em língua portuguesa, na escola. Eu passava na média, né? Literatura, tem que ler história, um negócio chato, né? Então eu dava aquela miguelada, né? E é onde dava o atalho, tirei a média, um abraço, vamos lá, vamos embora. Já me dava bem em geografia, já, sabe? Ia para um outro lado, assim, aleatório. Com o passar do tempo, tu vai vendo que faz falta isso, né? Tem que se empenhar lá no português, tem que se empenhar na literatura, tem que se empenhar em outras coisas. Mas é fundamental a leitura, como você destacou da questão do repertório, e a Rádio Grenal, como ela é um canhão, né, e ela envolve muita gente trabalhando pelo mesmo objetivo, que é o futebol, que é a dupla Grenal, ela envolve muitas pessoas, e uma boa parcela são de estagiários, são de estudantes, e eu fui um dia, e outros tantos foram, e muitos estão sendo,
e falta, às vezes, uma pessoa que chegue em ti e te apoie, né? Não seja aquela função de apenas de te orientar, te instruir, cargos de chefia, não, falta alguém com um pouco mais de experiência que te dê um conselho, que te ouça, que te, né, ó, quem sabe por aqui, quem sabe por ali. E, infelizmente, eu tenho essa oportunidade com muitos estagiários lá na rádio, e muitos começaram comigo, né, acabam começando, assim, o primeiro dia no ar comigo, o primeiro programa sozinho, eu tô junto e tal. Talvez seja por isso, né, pela forma de conseguir ensinar, de não deixar numa bola molhada para ti, né, sabe, não deixar um cenário complicado. Mas eu cobro muito a leitura, eu peço muito que eles leiam, e que não leiam nada sobre futebol, sabe, que leiam outras coisas, pegue o jornal da cidade, pegue o Diário Catarinense, uma Zero Hora, Estadão, Globo, uma Folha, qualquer jornal aí, e leia outras coisas, leia política, leia geral, leia economia, para ter repertório, para ter conhecimento. Já emendo na fala, por que isso é importante? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. A imprensa esportiva, ela acaba trabalhando com fatos muitas vezes isolados. Um treino, uma lesão, uma contratação, uma demissão. Então, ele acaba sendo uma cartela de 100 números, né? De 100 possibilidades que podem acontecer, e tu vai jogando com aquilo ali, tu já sabe mais ou menos um círculo de pessoas, né, com quem tu fala, com quem tu não fala, quem é uma boa fonte, quem não é uma boa fonte. Mas o jornalista, ele tem que estar preparado. E isso aconteceu recentemente com a tragédia da Chapecoense. A gente via que a imprensa esportiva cobria, mas houve a necessidade do reforço do jornalismo geral, da galera do geral, para sair um pouco da caixa, né? E a gente sentiu isso, por exemplo, nos nossos estagiários, que são apaixonados pelo futebol, que são assim, vidrados no esporte, que assistem todos os jogos e tal, que sabem tudo, que sabem um jogador da Malásia, um jogador do Japão, um jogador do Timor, jogador de Burkina Faso, mas quando sai do futebol pode ter uma certa dificuldade. E aí quem busca um conhecimento, mínimo que seja, quem lê, quem pensa um pouquinho além do jornalismo esportivo, se saiu bem. Então, foi uma boa experiência para essa galera, né, eu digo profissionalmente, de pensar, pô, caiu um avião, e agora? Não vai ligar para o porteiro do hospital, você tem que começar a pensar com quem tu vai conseguir chegar. Então, esse desafio é importante, e é bom ter esse repertório, né, então é importante tu buscar o conhecimento. Hoje tem o curso de radialista, e eu também comecei sem o curso, também comecei, né, como os radialistas do passado, e depois me qualifiquei, fiz o curso, depois fiz o curso superior e tal. Hoje é mais difícil começar, talvez aqui na capital, na região metropolitana de Porto Alegre, ou nas capitais, regiões metropolitanas, ou nas grandes cidades do interior aí, de qualquer estado. É mais difícil hoje começar como eu comecei. Mas é importante tu buscar, uma referência, importante tu ouvir rádio, né? Quem quer ser radialista tem que ouvir rádio, não a rádio que tu trabalha, tem que ouvir rádio, tem que ouvir tudo, tem que ouvir pessoas, tem que te basear em alguém, criar um modelo teu, não copiar, né? Começa a te moldar. Quero ser repórter esportivo, bom, quem é um repórter que tu gosta? Então tenta traçar essa linha aí como teu norte. Então, é importante tu buscar esse conhecimento, é importante tu adquirir o conhecimento, essa bagagem, porque ela te facilita muito, ela te ajuda muito, seja num fato muito atípico, como foi a tragédia da Chapecoense, ou numa grande cobertura de um título, que tem que ficar horas segurando um programa no ar, com N situações acontecendo, né? É o celular que não funciona, é o link da internet que cai, é o repórter que está ao vivo e toma um banho de cerveja, tudo isso pode acontecer, e aí o repertório, esse conhecimento é quem vai te salvando. Algumas coisas eu abri os meus olhos e que é normal quando eu fui morar fora, assim, você começa a dar mais importância, às vezes coisas simples do dia a dia que você não dava, você passa a dar, né, por questão cultural, você começa a entender melhor o povo pelos contextos históricos que eles viveram. A nossa história de independência ela está bem distante, então os nossos heróis
morreram há muito tempo, mas eu passei por lugares que os heróis continuam vivos, assim, e tudo isso influencia dentro do futebol, influencia na sociedade. Nós estamos vivendo hoje um momento que vai ter o futebol pós-pandemia, por exemplo, que é um outro que vai ficar para a história, e os próximos radialistas que vierem no futuro vão ter que estudar isso para entender as coisas que mudaram dentro do próprio esporte ou na sociedade onde ele for cobrir. Para ti, assim, o quão importante é o conhecimento da cultura local, da parte social, de onde o radialista está vivendo. Por exemplo, Porto Alegre, eu que sou de fora, vivo algum tempo por aqui, família vivendo aqui, a gente começa a conhecer que é muito diferente, por exemplo, na minha cidade, a imprensa aqui do esporte é muito diferente, a pressão que ela exerce, e a parte política é uma questão bem diferente de outros estados. Como é que tu acha essa relação assim do estudo, não pelo estudo, mas de trazer esse respaldo de conhecimento e de entender os processos das coisas que estão acontecendo, assim? Acho que quem trabalha em comunicação, principalmente no rádio, ele tem que ser curioso por natureza. Se não for curioso, nós temos um problema aí, né? Porque ou ele vai ser repórter, ou ele vai ser produtor, ou ele vai ser um apresentador, um comentarista, e ele precisa estar buscando, né? Sabendo, fazendo contatos, fazendo essa linha aí de construção do que ele vai fazer. Então, acho que é muito importante. Tu tem que buscar, tu tem que conhecer o quintal da tua casa, sabe? Eu falava hoje pela manhã com uma pessoa da área da publicidade, e a gente comentava o seguinte: cada vez mais com as tecnologias, hoje a gente está conversando aqui, tudo da tua casa, eu da minha casa, tudo da tua sala, eu do meu quarto, algo que talvez há 6 anos, 8 anos nós não conseguiríamos, teríamos que estar juntos, né? Hoje, com o celular, tu transmite do Afeganistão o que está acontecendo. Antes, precisava de uma estrutura gigantesca para uma emissora de TV. Então, a tecnologia nos facilitou muitas coisas. E na comunicação, ela nos facilitou saber, por exemplo, do futebol da Malásia. Mas tu não sabe que tem um time no teu bairro, na tua cidade, que está disputando um campeonato, quem sabe galgando uma oportunidade de uma competição maior. Então, a gente acabou deixando escapar entre os dedos o nosso quintal, né, a nossa realidade local. E para o profissional de comunicação é muito importante ele saber, porque às vezes é o grande atalho da vida dele, né? Saber onde está, saber onde ele pode atuar, com quem ele pode contar nesse entorno local é muito importante. Então eu acho que todo profissional, principalmente no rádio, na hora que eu atuo, né, ele precisa saber, e aí, perdão a alguns, mas eu vi pessoas, por exemplo, que não sabiam quem é o prefeito da cidade que está, vice-prefeito na cidade. Tem que saber o básico, tem que saber o básico do quintal da tua casa, sabe? É aquilo. Não sei se todos conseguem, mas tu deveria andar no escuro tranquilamente, sem derrubar nada dentro da tua casa, né? Tu mora 30 anos, cara. Tem que saber onde é que tá a porta no escuro e tal. E a gente não sabe, a gente acaba se batendo, a gente acaba derrubando coisas, fazendo barulho. Isso é na comunicação, a gente não sabe o que tem no entorno, e é triste. Uma porcentagem bem interessante não sabe o que acontece no seu entorno. Mas deveria saber, deveria buscar isso sim. Tu comentou da questão de radialista e do teu papel de servir de escada até para aqueles que vão estar falando, e um programa que eu escuto bastante teu, ele é bem descontraído até nessa questão, mas às vezes acontece algumas coisas porque a gente está lidando com ego, a gente está lidando com ideias diferentes, e quando eu falo de ego, não é na parte negativa disso, mas quem não tem, né? Claro. Quem não quer se cuidar, isso tá no ser humano. E isso parece muito com a figura de um treinador também, porque ele precisa dar o suporte necessário para que depois no campo os seus jogadores brilhem. E muitas vezes o treinador ele quer brilhar mais do que o atleta. E a gente vê isso também dentro da rádio. Assim, como é que é para ti
não digo o momento que tu tá hoje, mas assim, quais são as referências que tu teve, que te fizeram ser hoje o Clériton, que está ali na Rádio Grenal, fazendo os programas, estando ali na frente. Fala um pouquinho assim para a gente disso. Sim. Como eu te disse, o futebol ele aconteceu profissionalmente na minha vida, né, ligado ao rádio. Então, minhas referências não passam pelo jornalismo esportivo, né? Trabalharam no passado, talvez, mas trabalharam em algum momento na carreira, mas não são majoritariamente do jornalismo esportivo. Então, eu sou um cara que como tu ouve, tu destacou, eu sou o primeiro ouvinte do programa, né? Eu tenho que estar ouvindo tudo e todos, eu tenho que prestar atenção em tudo e em todos. Às vezes eu brinco nos bastidores e às vezes deixo eu ir pro ar também, a brincadeira, de que eles podem fazer o que eles quiserem no programa, mas se fizerem alguma merda, sou eu que vou na justiça, né? É o âncora que vai, é o meu nome que vai aparecer, não aparece dos outros. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, ao tempo que eu confio nas pessoas que eu trabalho. Então, é uma questão muito de confiança. A pandemia, ela me trouxe um empecilho, digamos, que foi, por exemplo, eu também fiz, por um determinado momento, apresentar o programa de casa, sem olhar as pessoas. E o rádio é muito do olhar, né? Até a gente brinca que as lives de rádio, hoje, elas tiraram um pouco da nossa essência, né? Da nossa espontaneidade, porque a gente hoje tem que se cuidar porque as pessoas estão te olhando. E às vezes é um código nosso, às vezes é uma brincadeira, às vezes é um cara se espreguiçando e tal, né? Então, tem coisas que na live a gente tem que cuidar, tem que ter uma postura ali e tudo mais, ser educadinho, como, né, as nossas mães nos ensinaram. Mas, e aí eu falava da questão das inspirações, e aí eu passo por diversas áreas. Eu sempre quis fazer jornalismo geral, e aí eu lembro que desde que eu me conheço, assim, por gente, né? Minha mãe sempre ouviu muito rádio, e eu via rádio popular, e aí eu lembro do fenômeno Sérgio Zambiase, no Rio Grande do Sul, cara que tem 1 milhão de ouvintes, e aí eu lembro depois de Antônio Carlos Macedo, que trabalhou muito tempo no jornalismo esportivo, e depois foi pro jornalismo geral de opinião, sabe, de referência, assim, de tu sair de casa, pegar o ônibus, o motorista do ônibus está ouvindo o Macedo, daí tu descer do ônibus, caminhar um pouquinho, tu ouvir um taxista ouvindo o Macedo, e aí tu pensa, porra, cara, esse louco aí deve ter uma importância. Aí depois, com o passar da vida, tu começa a ouvir, ser um ouvinte também, entender por que tem esse peso. E aí, claro, as pessoas vão gostar, não vão gostar dele, né? E eu acabo ouvindo e vendo e trazendo a questão profissional, né? Como um radialista se porta. E aí, no entretenimento, eu sempre gostei muito de entretenimento e eu acho que é algo que o futuro vai me reservar. Sempre ouvi Emílio Surita, hoje as pessoas, né, colocam com ele um rótulo de ideologia política daqui ou dali, mas eu lembro do Pânico no rádio, aquela coisa hard, antiga, né? E o cara com um domínio, tinha 10, 12 pessoas num programa de rádio, ele dominando o tempo certo para cada um fazer a sua piada, tempo certo de cortar, aqui é o limite, deu. Isso foi me trazendo, assim, algumas referências, alguns formatos que eu fui trazendo na minha cabeça. Depois eu vim pro rádio, e aí no rádio eu conheci outras pessoas que também me ajudaram a me moldar, né? E aí eu destaco o Marne Barcelos, que nos deixou há 2 anos, que foi o Rei do Rio, como era conhecido, né? O primeiro radialista tem 1 milhão de ouvintes no Rio de Janeiro, morou em Portugal, um cara que entendia muito de mercado de comunicação. Perguntava para ele assim, quem é o dono da rádio de Chapuri, no Acre? Ele te dava toda a ficha técnica, assim, num pensar de segundo. Trabalhei com Beatriz Fagundes, que era uma mulher em um programa de política, sendo âncora, ela dando a opinião e tal, e é difícil, porque a gente ouve programas políticos sempre com homens apresentando, e ela carregava um programa 6 horas, e tive a oportunidade de trabalhar com ela, de fazer a dupla com ela. E aí no entretenimento tem Martin TJ, que hoje está no Grupo RBS, tem Cláudio Siqueira, que é a voz padrão da emissora da Rede Pampa, né, os comerciais, as vinhetas, tudo na voz dele, mas é um cara que ajudou a construir o que é a Jovem Pan hoje, a Rede Transamérica do Rio de São Paulo,
um dos primeiros repórteres aéreos por helicóptero, de trânsito. Então, tu vai conhecendo essas pessoas, tu vai convivendo com elas, vai trabalhando com elas, tu vai ajudando, tu vai construindo um perfil. E aí eu volto ao Contra-Ataque, né, que é um programa mais descontraído, a gente brinca que é o pior programa do Rádio Gaúcho, que é mais descontraído, porque a gente pega o pior horário do rádio, de fato. É o horário que as pessoas ouviram o debate, no caso da Grenal Duplo Debate, e voltaram às suas rotinas de trabalho, é a hora que o comércio volta, é a hora que as pessoas estão atarefadas e a gente está ali, lutando contra a maré, porque aquele horário está todo mundo trabalhando praticamente. Então é difícil a gente estar no ar buscando audiência, brigando ali com, né, muitos com fuzil e a gente com canivete brigando, mas a diferença qual é? Da liberdade, né? Da liberdade que o programa tem, que as pessoas têm. Eu trago uma pauta e calo minha boca, abro o programa com uma pauta, calo minha boca, e aí o programa vai fluindo. Como eu te disse, a pandemia, ela trouxe alguns empecilhos, né, para quem apresenta o programa, principalmente quando os teus colegas não estão contigo, só ouve voz, né? E aí tu tem que confiar que o sistema não dê nenhum problema, que a pessoa fale no tempo certo, não tenha delay, não, né, não tenha uma interferência ali naquele caminho. Mas a minha função é de distribuir bola. É a camisa 10, não porque eu sou o melhor de todos, mas é do armador ali, né? Do 7, em algumas equipes e tal, de distribuir a bola. Eu distribuo a bola e quero que os meus colegas brilhem e marquem o gol, né? Mas ao tempo que eu sou o cara que tem a responsabilidade da última palavra, que tem a responsabilidade de saber o tempo certo de uma discussão, que tem a responsabilidade de encerrar um assunto porque ele está longo demais, talvez as pessoas já se perderam no fio da meada, e tem a responsabilidade também de traduzir o que se fala no programa, né? Porque o âncora ele tem essa função importante, porque a gente não pode criar juízo que todo mundo saiba futebol, todo mundo saiba de tática, de todos os jogadores do mundo e tal. Então a minha função é traduzir. E às vezes eu me coloco na situação, né? Digo assim, explica para o imbecil aqui do Clériton, este imbecil que está falando aqui, o que é tal coisa, tal coisa. Porque às vezes pode ter um ouvinte que não é um imbecil. Eu sou um imbecil. Porque muitas vezes eu pergunto também porque eu não sei. Entendeu? Como eu disse, eu sei que são 11 para cada lado. Se tu me pedir para escalar a dupla Grenal do último jogo, eu não sei. Né? Mas eu sou o cara que distribui os coletes ali e vamos lá, gurizada. Mas pode ter um ouvinte que não saiba, não está entendendo e ele tem vergonha de se expor. Seja por uma mensagem, seja por um telefonema, seja por um e-mail, por uma rede social, e tem a vergonha de se expor, de dizer que ele também não está entendendo. Então eu me coloco nesse lugar. Eu vou lá e tento traduzir, ou peço, repete a informação, amplia, calma, né? Ao tempo que eu também vou sentindo como é que o programa vai se desenhando, né? Então, eu trabalho muito com olhar, trabalho muito com confiança. Eu, felizmente, tenho um operador de mídias, né, técnico lá, nosso operador de rádio, o Dixon Ricardo, que trabalhou com os maiores da imprensa brasileira, trabalhou com Flávio Alcaraz Gomes, que é um ícone da comunicação e está nos bancos de jornalismo, o seu nome, né? Todo mundo tem que estudar, praticamente, Flávio Alcaraz Gomes. E ele foi operador, então, tipo, o cara trabalhou com um dos maiores do país, do Brasil. Eu sou um ratão ali perto dele. Mas de conviver todos os dias, de trabalhar todos os dias, se cria uma facilidade. Então, é um olhar, é um movimento meu na cadeira, é um balançar de cabeça. Às vezes não preciso pensar, ele pensa por mim, ele fala por mim, sabe? Então o rádio é meio que jogar coletivamente, né? Cada um tem a sua função. Eu talvez carregue a abraçadeira de capitão, que tem que conversar com o juiz lá em determinados momentos, mas eu não sou mais importante do que ninguém, sabe? Eu busquei minhas referências, eu me especializei, eu construí quem eu queria ser no ar e quero ser e tento ser, mas eu não sou mais importante do que ninguém. Eu até acho que eu sou menos do que os outros, mas e isso está certo, está correto. Eu tenho que ser menos que os outros, eu tenho que fazer os outros marcarem, os outros balançarem a rede. E assim funciona no rádio, pelo menos na Grenal e pelo menos no Contra-Ataque, pelo menos comigo é assim, né? Mas na grande maioria funciona dessa forma. E como tu disse, existe ego, existe, mas quando tu trabalha com confiança no time fechado, tu pode dar uma
cutucada de leve que a pessoa entende na hora, assim, pô, tá demais, né? Dá uma segurada, sabe? Controla. E aí que eu volto também a falar da questão da live. Muitas vezes a pessoa tá numa situação que pode causar um mal-estar ou pode causar, assim, uma interpretação errada, né? Seria a melhor expressão do ouvinte, né? Que ele não tá nos vendo. Então, pode acontecer. Então, às vezes eu levanto, saio da minha função, vou para frente dele, no outro lado da mesa, faço um sinal de segura, baixa um pouquinho, calma aí, filho, né? Segura, ou bato na mesa, né? Se as pessoas ouvirem o contra-ataque de fone de ouvido, vão prestar atenção. Eu faço muitos sons, eu imito muitos sons. Eu fico batendo na mesa, eu bato no teclado, sabe? Cada coisa é para uma pessoa, para um momento, porque eu tô ali para cuidar deles, entendeu? É meio que paternalismo, assim, eu vou cuidando para que tudo saia da melhor forma pro ouvinte, não é para mim. Não Uhum. quero chegar depois, assim, às 5 da tarde e dizer, porra, que programa do caralho eu fiz. Não, não é isso. É pro ouvinte. Ah, chegou bem, o ouvinte gostou, beleza. Cumpri minha missão hoje, amanhã é um novo dia. Dentro disso, eu tenho duas perguntas numa, é até uma Claro. curiosidade minha, assim. Primeiro que às vezes tu participa do programa do meio-dia, que aí é um Uhum. debate mesmo, e tu faz o papel de estar ali debatendo junto, e tu tem que virar a chavezinha, porque logo em seguida todo mundo vai para casa, vai intervalo, volta contigo sendo âncora e assumindo assim o papel, assim. Como é que é para fazer essa mudança? Assim, é fácil para ti? Levou um tempo para conseguir se adaptar nisso? E aí a outra Leva, pergunta eu vou fazer depois daí. claro. Tá, beleza. Leva um tempo tu entender que tu tem que virar a chave. Tu estava dando opinião até agora, e tu não pode ser papagaio de pirata, né? Mudar o programa e tu seguir falando o mesmo assunto. Então, leva um tempinho. Mas não demora muito. É uma questão, assim, de só te situar, tempo e espaço mesmo. Agora eu sou âncora. Mas eu vou te dizer, para mim é difícil dar opinião. Eu dou opinião ali no meio de assuntos no debate, mas é difícil. O pessoal que prestar atenção vai ver que eu nunca sou o primeiro a dar opinião. Porque às vezes eu repenso a minha opinião na hora, assim. Eu tenho ela, mas eu penso, cara, será que é uma bobagem que eu vou falar? Porque, de novo, muitas vezes eu sou um imbecil que não entendi as coisas. Então, eu escuto quem tem experiência, quem tá na guerra, na batalha. E aí eu venho com a minha opinião. Mas eu vou te dizer que é mais a minha função no duplo debate é quebrar o clima tenso do programa do que qualquer outra coisa. Os negros estão tentando se matar às vezes ali. Daí eu entro e faço uma brincadeirinha, me coloco numa situação ali e tal, todo mundo hahaha, hehehe, e eu escapo da situação com todo mundo, né? Mas demorou, assim, não vou dizer que foi de um dia para o outro, mas eu vou te dizer, é muito melhor ser âncora, viu? Muito melhor ser âncora. Né? Não tenha dúvida, deixa a opinião para quem é comentarista. Eu não me meto nessa. E a outra pergunta que eu tenho é o seguinte: a gente sabe que tem pessoas que estão ali na frente e que se cria quase que um personagem, né? Que não é bem ela, né? Que, às vezes já conversei com Uhum. pessoas que é com ao vivo desligado ali, uma pessoa acendeu a luzinha da rádio, estamos ao vivo, a pessoa se transforma, assim, porque tem um personagem ali, tem né, uma figura que já está sendo carregada há bastante tempo, essa figura e tal. Como é que é para lidar com isso? Porque às vezes a ideia do personagem ali não condiz muito com com o que a pessoa realmente pensa, mas nós estamos num mundo também onde qualquer coisa que tu fale pode ser usado contra você no tribunal, porque tem mais pessoas acompanhando para achar um erro do que para estar aproveitando as informações ou rindo junto ali, não consegue entender que é um personagem, por exemplo. Assim, como é que é lidar com isso, né? Tu sabe que é um personagem que está falando contigo, que de repente não expressa tanto aquilo ali realmente é para gerar uma polêmicazinha do momento e gerar um debate, e conseguir saber até esse limite, assim, que não vai causar que tu falou, se a hora que der um problema, vai ser o âncora que tem que responder. Então, se conseguir controlar isso, assim. Tia, eu vou te dizer um negócio que parece bobagem, tá? Mas tudo se resolve com uma lâmpada vermelha. As pessoas não vão entender errado o que é essa lâmpada vermelha, tá? Assim.
E a gente tem uma caixinha, né, dentro do estúdio, é escrito no ar, se está apagado, tá os microfones desligados, ela ligada, os microfones estão acionados. E com o microfone acionados, os loucos se matam, seja no duplo debate, seja no contra-ataque, seja no Grenal Futebol Clube, e aí a luz desliga e as pessoas às vezes seguem o assunto, mas já rindo. Já, tipo, tu é louco, meu. Olha o que tu falou agora, olha que bobagem. Só doente da cabeça e tal, não sei o quê. E hahaha, e a coisa se resolveu assim. Como é que é trabalhar com pessoa que é um personagem no ar e fora não é? Cara, eu vou te dizer assim, no início, quando tu não conhece, tu chega verde no ambiente, tu te causa estranheza. Te causa estranheza porque tu fica na dúvida, tá, mas que pessoa é a verdadeira? A que tá no ar ou a que tá fora do ar? E aí tu entende que teve um programa no Multishow, fazer um recorte rápido, do Fábio Porchat e da Tata Werneck. E o programa se chamava Tudo pela Audiência. E eles faziam loucuragens, aquelas gincanas japonesas, aquela coisa toda, pela audiência. Fecha o parênteses para dizer o seguinte, às vezes o personagem ele é a audiência, ele faz para a audiência. Eu vou trazer um exemplo que eu convivo há muitos anos. Roberto Pato Mouri. Nós temos o Pato, que é o comentarista da emissora, que é o cara que fala o nabafol, o mortofol, o louco, não sei o quê, baraná, baraná, faz aquela loucura toda. Desliga a luz, é o Roberto Mouri. Roberto Mouri, se tu sentar numa cadeira e conversar, ele vai te dar uma aula de futebol. Mas quando liga a luz, ele é o personagem Pato. É o fanfarrão, é o que critica, é o que dá pedrada, que grita, que pergunta onde está Campaz, onde está Paulo Bragas. É o personagem. Desliga a luz, quer conversar de futebol com ele, tu vai ficar horas conversando. Quer falar de Itália, onde ele morou muito tempo, onde ele foi uma estrela, uma celebridade, e qualquer pessoa hoje que for a Roma e falar que conhece Roberto Pato Mouri é recebido com tapete vermelho, e é um negócio assustador, porque pessoas que foram, que falaram, que trabalhavam com o Pato, que conviviam com o Pato, saíram surpresos, assim, do tipo, trabalha com o Pato? Então o jantar é por minha conta. Tá, mas eu não te conheço. Não, mas a janta na minha casa é por minha conta. Então, até tu acostumar quem tá convivendo contigo é uma coisa. E aí, de novo, vou voltar lá para tese da live, né, nos estúdios de rádio. Às vezes o Pato tá no contra-ataque, pessoalmente, e aí ele tá falando uma coisa assim, nossa, tu quer ir no pescoço do Pato. Aí ele termina de falar, ele olha e faz uma careta pra ti, sabe? E começa a rir. E aí tu vê que aquilo ali é só pela confusão. Não é o que ele pensa, ele tá fazendo uma confusão. Tá gerando um debate, mais uma discussão nova. As pessoas aí vão comentar, mandar recado, dando um pau no velho. Pela audiência, pela audiência. Então tu acostuma. Demora, mas tu acostuma, né? Mas tu não vê maldade nas pessoas. Seja personagem, seja a vida real, tu não vê maldade, sabe? Quando o clima esquenta, esquenta de verdade. Ponto. Mas tu não vê uma maldade, assim, de nunca mais se falar, vai... Se tiver um jogo da imprensa, os negros vão se quebrar a pau. Não, isso não existe. Isso não existe. Mas até tu acostumar, assim, quando tu cai de paraquedas num ambiente, aí demora um pouquinho, demora um pouquinho. Aí chega a turma quase a turma do deixa disso, tipo, ignora, é normal. Não, tu vai ver que vai mudar de ideia. Aí já a pessoa mais nova já entende que é um personagem X e um personagem Y e tá tudo resolvido. A minha dúvida era mais essa questão interna, assim, eu vejo vocês fazendo e eu acho que de repente alguém que nunca escutou a rádio, de repente não possa entender, mas quem escuta vê que inclusive o comentário dele à tarde é diferente dele quando tá na hora do debate ali provocando o Kenny e tal, mas hoje se grava qualquer coisa, né, que está sendo falado. Antigamente não, então... E se tira do contexto, muitas vezes, qualquer coisa também. A minha pergunta era em relação a isso, assim, de tomar esse cuidado de não deixar que... Porque por mais que seja um personagem falando algo, ele pode gerar algum efeito reverso para vocês, assim, na rádio. Então,
como é que é conseguir lidar com isso, saber até onde é o limite de ir e parar, assim, é a experiência, se lê bastante para entender essas coisas, como é que se consegue trabalhar com isso? Tu respondeu já por mim, é a experiência que te ensina isso. A experiência, a gente vê isso muito nos novos, na gurizada que chega. Tá na produção e aí ganha a oportunidade de fazer um sábado, um domingo, um buraco de escala, alguma coisa assim que tem a tua primeira chance. Às vezes nunca é planejado, né? Ó, pintou a oportunidade, amigão. Veste a camisa e vambora. E aí tá com aquele tesão todo, né? De querer falar, de querer opinar e tal. E aí lá estamos nós, os mais experientes, né? Pra dizer assim, calma, cara, teu primeiro dia, não compra briga com todo mundo, não fecha uma porta agora. E aí tu vai aprendendo, tu vai aprendendo, tu vai aprendendo. Tem uma pessoa hoje na rádio que começou com aquele tesão todo no ar, assim. E eu lembro que nós, por alguns meses, nós, digamos que só batíamos nele, assim. Criticávamos quando precisávamos criticar, puxávamos a orelha quando precisava puxar a orelha, né? Cortava quando precisava cortar. E as pessoas até podiam olhar assim, nossa, mas decidindo que aquele ali não querem, né? Ou só malhando, maltratando. E na verdade não era isso que a gente estava fazendo, a gente estava tentando colocar dentro da caixa tudo aquilo que ele queria já externar, sabe? Calma, doses homeopáticas, não queima o teu cartucho agora, não te queima. Constrói o teu espaço, aí sim tu vem vindo, aí tu vem mostrando as cartas que tu tem nesse baralho. E hoje ele entende muito bem, nos agradece, sabe que errou naquele início, porque é normal. É da ansiedade, do tesão de querer fazer, de querer mostrar serviço, tua primeira chance, quer mostrar que tu foi bem pra caramba pra família, pra chefia, pros ouvintes e tal. Mas é a experiência que a gente conduz. Isso não quer dizer que os mais velhos não errem, erram também, falam bobagem também, se complicam também, mas aí, na maioria das vezes, é de caso pensado, né? Não dá para dizer assim, pô, 60 anos de rádio, você me falou aquela bobagem lá, assim, do nada, né? Aí tem um outro peso a situação, né? Se julga de outra forma que o erro, ou o acerto, ou a situação como um todo. Mas é a experiência que a gente livra de muitos problemas, a experiência que a gente ajuda muitas vezes, e ouvir. O rádio é um instrumento de audição, a gente ouve o rádio. Para fazer rádio tem que ouvir os outros também, então a gente tem que ouvir. E aí entramos nós, os mais experientes, e aí, perdão, tá? Eu tenho 31 anos de vida só, mas eu tenho 16 no rádio. Então eu já ouvi várias vezes assim, mas tá começando no rádio, pô, tem 16 anos, quando é que eu deixo de começar e quando é que eu me consolido, né? Só me dizem aí, por favor, é com 20, com 25, com 30 anos, mas aí a gente volta lá no início do nosso bate-papo, o rádio é para ajudar os outros, para ser companhia, para ser teu parceiro, e o rádio nos ajuda também, então a gente tem que nos ajudar ali internamente, né, para que as coisas sejam entregues da melhor forma possível para o ouvinte. A gente vive num mundo que num dia tá muito novo, no outro está ultrapassado, né? Então, saber lidar com isso. Principalmente no futebol, né? Eu vi uma matéria agora há pouco, dizia, os velhos jogadores, aí apareceu lá, Diego Costa, 33 anos. Porra, ele é velho? Cara, ele tem 2 anos mais do que eu só, cara. Tá, e muitos milhões a mais que eu. Óbvio, eu não tenho nenhum, ele tendo um já é muito mais que eu, mas ele é muito velho, né, e talvez a evolução seja muito novo, então é um negócio que não dá para entender mesmo, né. Eu queria te agradecer por esse tempo, eu sei que a vida de vocês é corrida e a ideia desse canal realmente é contar essas histórias, porque eu acredito que as histórias compartilhadas, elas, como tu falou, o rádio serve para ajudar os outros. Eu acho que quando compartilhamos da nossa história, não só as partes boas, mas até os sofrimentos, ele serve para ajudar outros.
o futebol, que é a área que eu tô, ele mexe com essa emoção e diariamente a gente convive com famílias, com jovens entregando quase que tudo, né, para realizar esse sonho, e que a gente sabe daqueles que estão na base ali, o percentual dos que vão realmente chegar, ele é muito pequeno, mas existe uma gama gigante. Eu conheço pessoas no mundo inteiro hoje trabalhando com futebol, desde um projeto social, trabalhando numa rádio, sendo alguém que está lá cobrindo um campeonato no exterior e pode entrar numa rádio para dar informação de algum time, e de tantas outras formas, né? Fisioterapeutas, médicos, e vai embora, assim, até o vendedor de pipoca do estádio, ele tá ali por causa do futebol, por mais que ele não goste do futebol, o futebol gera isso, né? Claro. E eu queria pedir, assim, que eu sempre falo, eu falo que é um conselho porque eu não achei outra palavra mais adequada para falar, mas o que tu poderia dizer para algum jovem que está ouvindo a gente aqui nesse papo, que também tem esse desejo do rádio? Eu acho que o podcast está tão em moda que está todo mundo querendo fazer podcast, mas nada vai alcançar para mim aquela coisa da rádio mesmo. Isso nunca vai ser conseguir trocar o glamour que o rádio tem, né? E o que tu diria para esse garoto, para esse jovem que tem esse desejo um dia tá ali atrás de um microfone, trabalhando com isso, tendo isso como a área de gerar o suprimento financeiro na vida dele também? O que tu diria para eles, assim, pensando nos teus acertos, já nos teus erros de caminhada e que te trouxeram aí, como tu falou, a profissão te levou para o futebol? Como é que tu poderia dizer para esses que desejam tanto isso e que às vezes parece que está tão difícil, e às vezes sim, quando a gente está tentando começar, parece que é tão distante, quase que impossível, né? Mas os sonhos estão aí para serem buscados e conquistados. O que tu poderia falar para eles? Eu vou, professor, responder a seu questionamento e vou trazer um outro relato aí do que você falava. Você destacou da questão da base, dos jovens, né, dos sonhos, e lá no início do nosso papo você falava, né, da questão dos sonhos, e eu lembrava que às vezes, em uma parcela, né, daqui a pouco até significativa, na verdade, o jovem está ali tentando realizar um sonho de um pai, de um tio, de um avô, que não conseguiram, e aí colocam todas as expectativas nesse jovem. Daqui a pouco ele não tem futebol para isso, mas o peso da expectativa, o peso do desejo, da realização desse sonho, que é deles, não do guri, acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando o desenvolvimento dele, e daqui a pouco se perde um baita atleta. Eu vejo que é muito parecido, e eu trabalhei um determinado tempo com isso, na Rede Pampa, né, nos veículos da Rede Pampa. Nós tínhamos lá um concurso de beleza, o Mais Bela Gaúcha, e aí a gente via, por exemplo, que muitas vezes aquelas meninas estavam realizando o sonho da mãe, sonho da irmã, sonho da tia, sonho da avó. Não era o sonho dela ser modelo, ser miss. A gente via assim a timidez, a gente via às vezes pelos gestos, pelos olhares assim distantes, que tinha mais gente envolvida naquele sonho do que elas mesmas. Então, e aí eu linko com essa parte final que você destacava. Acho que ninguém tem o direito de destruir o teu sonho. Se é teu, tu luta, tu corre, tu vai atrás. Só tu sabe se ele vai dar ou não vai dar certo. Então, acho que uma das injustiças do mundo é que alguém vem e tente destruir teu sonho, ou até mesmo consiga destruir teu sonho. O que eu digo para essa gurizada, que eu digo para quem nos ouve, para quem vai nos acompanhar, é de que primeiro estude, que leia, que veja TV, que ouça rádio, que acesse portais, que saia da sua caixa, do seu sofá, da sua zona de conforto, né? Seja no jornalismo esportivo, que é a zona de conforto, seja no geral, seja no entretenimento, vá buscar outras coisas, se prepara,
e tenha curiosidade. Seja muito curioso, não tenha medo disso, não tenha vergonha das pessoas te perguntar por que tu questiona tudo, por que tu pergunta tudo, por que tu sabe de tudo, por que tu fala de tudo. Não tenha medo disso. Muitas portas vão se fechar. É só pensar quantos radialistas se formam por ano e quantas emissoras de rádio tem. Então é só colocar no papel e ver que essa conta nunca fecha. Quantos jornalistas se formam e quantas emissoras de TV tem, quantos jornais tem ainda vivos. Então, quem chega é quem se preparou. Pode ser o dia de sorte de alguém, nem tão preparado assim, e vai se formar na vida, como eu me formei na vida, como outros tantos se formaram na vida, mas a curiosidade me fez chegar lá. Então, tem uma frase legal, professor, que é o seguinte: a curiosidade matou o gato, né? É o que todo mundo diz. Mas inventou a penicilina. E essa parte as pessoas esquecem, né? Graças à curiosidade, a gente tem aí talvez um dos remédios mais antigos da história do planeta. Então, seja curioso, vá, faça contatos, converse com pessoas, consuma conteúdos legais, bacanas, não aquilo só que te agrada. É sempre bom ouvir o contraditório, é sempre bom ouvir a opinião contrária de um certo tema. Tu precisa saber de tudo, mas isso não quer dizer que tu vai saber tudo, né? Por isso que tu vai ser curioso, por isso que tu vai buscar. Os dois lados é fundamental. Ter responsabilidade, isso é muito importante, porque o microfone é uma arma engatilhada e a palavra é a bala, né? E se tu usou errado, não tem mais volta, o tiro foi dado. O microfone é uma arma poderosíssima. Por isso que não à toa a gente chama de canhão, né? Ah, um canhão essa emissora, canhão aquilo lá. Então, tu tem que ter muito cuidado para manusear essa arma. E para fechar, eu digo que corra atrás. Corra, não desista. Começa por baixo, não tenta começar por cima, não tenta ser repórter imediato, não tenta ser âncora imediato. Eu estou há 16 anos, professor, na lida do rádio. Eu estou há 11 na Rede Pampa. E eu fui ser âncora, um programa que tem lá a chamadinha com o meu nome há 5 anos. De 16 a 5 eu sou âncora de um programa de rádio. Eu participei de milhões de programas de rádio, participei de programas de TV, fiz jornal, fiz site, mas há 5 anos só que eu sou âncora, que eu posso dizer assim, cara, eu tenho um programa hoje. Eu não, né? Quem tem é a emissora, eu só apresento, mas... Então, não é para amanhã que as coisas vão acontecer. Então, corre atrás, seja curioso, estuda, leia, ouça, busque o contraditório. A verdade, dizem que é uma só, mas ela tem vários lados, então tenta olhar todos os lados dela. E o mais fundamental de tudo, que é acreditar. Acredita que tu vai conseguir chegar. Acredita. Vai lá. Corre atrás. Terminamos mais um papo, e papo bem diferente hoje, mas falando de paixão, porque a rádio se confunde no cotidiano e no dia a dia da nossa vida com alguém que eu tenho a chance de ouvir bastante e morando fora do país também acompanhava, então é uma voz que para mim era familiar, mas a primeira vez estamos conversando mesmo agora, mas muito obrigado, Clériton, e a gente sabe que as nossas histórias, por mais que a gente está vivendo, elas parece que elas, e eu me sinto assim, muitas vezes insignificante num mundo tão gigante de tantas pessoas e tantos nomes bem-sucedidos, mas que com certeza elas também são importantes e têm o seu espaço na história, e que tu continue trilhando aí a tua história e escrevendo a tua história para mais longe, e para que no futuro outros que possam estar falando da sua caminhada lembrem do Clériton Vargas e digam que também puderam se espelhar um pouquinho desse radialista, desse âncora. Então, que Deus te abençoe aí para continuar fazendo isso que tu gosta com toda a capacidade, com diligência, e que continue levando as informações e a alegria fazendo das casas das pessoas aí. Deus te abençoe e muito obrigado por esse tempo.
Eu que agradeço o convite, agradeço pelas palavras finais. É sempre bom bater um papo com pessoas que nos acompanham. Eu digo para todo mundo, eu não conheço os nossos ouvintes, né? A gente não sabe quem nos ouve, a gente não sabe em que lugares estão nos ouvindo, em qual situação estão nos ouvindo. Eu gosto muito de povo, sabe? Eu gosto muito de estar no meio do povo. Eu acho que é algo que eu sinto falta, né, no rádio, de estar no meio da galera, mas a gente sabe que os tempos são outros, a pandemia veio aí para nos ensinar algumas coisas. Agradeço demais a disponibilidade sua de me convidar, de participar. Não é fácil para quem entrevista e pergunta para os outros ser o entrevistado, viu? Não é fácil falar de mim, né? Não é fácil. A gente se esconde, né, numas redomas, assim, nos nomes e tal, e fica lá bem faceiro, perguntando para os outros, né? Mas quando tem que falar de si é bem complicado. Mas eu também lhe desejo sucesso na caminhada, no projeto, seja aqui no podcast, seja na carreira do futebol. Acho que há espaço para todo mundo e quem trabalha e soa bastante está garantindo o seu lugar no céu. Então, parabéns, né? Que a pandemia termine logo aí para que você possa retornar às atividades. E possa aproveitar, né? Quem sabe podcast seja uma virada de chave também na vida, né? De todos nós e na tua nesse momento. Agradeço demais. Muito obrigado pelo convite, pelo papo e estou à disposição. Quando quiser, é só chamar. Isso aí, então, muito obrigado. Você também está ouvindo aí. Eu nem te peço que se inscreva no canal, mas pegue esse vídeo e compartilhe com mais pessoas que você sabe que gosta de rádio, que tem esse desejo, que a nossa ideia aqui realmente é que as histórias sejam compartilhadas com o maior número de pessoas possível. Então, muito obrigado por ter escutado e ouvido essa história aqui, está assistindo até agora, e até o próximo vídeo com outras histórias contadas pelos seus agentes